Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos do Centro de Estudos Espíritas O Canto da Paz, na cidade de Xangrande, com renovada alegria e desde já agradecendo a presença de todos, para juntos reflexionarmos sobre mais um tema da nossa amada doutrina dos Espíritos. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: ninguém é destituído da mentoria espiritual. Seja o ser de conduta santificante, seja aquele que ainda debate-se nas imperfeições milenares, todos podem aproveitar dessa companhia de muitos encargos, mas todos pautados no amor a Deus e ao próprio encarnado. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre o tema Escuta o teu anjo protetor. E como de praxe, nós elegemos uma base evangélica e uma base doutrinária. E a nossa base evangélica vem de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 10 e 11, onde se lê: E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Esta narrativa relaciona-se à prisão de Pedro em Jerusalém, depois da morte de Jesus, da desencarnação de Jesus, e um anjo vai até a prisão, apresenta-se a Pedro, Pedro fica estupefato, e ele diz: levanta e que vamos sair. Ele diz: mas eu não posso, eu estou com os pés e as mãos acorrentados. E um simples olhar do anjo e as correntes caíram, e Pedro então acompanhou o anjo, que à medida que passava as portas naturalmente se abriam. Até que Pedro chegou à rua, seguiu seu caminho e o anjo também. A base doutrinária nós fomos buscá-la em algumas obras, entre elas o Livro dos Espíritos, capítulo 9, a intervenção dos espíritos no mundo corporal, questões 489 a 521, 489 a 521. Há um artigo intitulado A Voz do Anjo da Guarda, trazida pelo espírito Schenning através da médium senhora Rouet, na Sociedade Espírita de Paris, e que está publicada na Revista Espírita, ano 4, janeiro de 1861. E 3 obras de Chico Xavier com Emmanuel. A obra Emmanuel próprio, capítulo A Tarefa dos Guias Espirituais. A obra Seara dos Médiuns, capítulo 51, Bons Espíritos. E a obra Religião dos Espíritos, capítulo 35, Mensageiros Divinos. Mas possivelmente você pode estar com uma curiosidade.
Quem é o espírito protetor? E o que ele faz? Para responder, vamos então recorrer ao Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 9, a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Questão 489. Kardec pergunta: há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Respondem os espíritos: há o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Kardec, na pergunta 490, inquire: que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? E os espíritos respondem: o espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. Então, essa é uma característica importante desse espírito protetor, estar numa ordem elevada. E na questão 491, argue Kardec: qual a missão do espírito protetor? E os venerandos colaboradores respondem: a de um pai, com relação aos filhos. A de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conceitos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o nascimento até a morte. E muitas vezes o acompanha na vida espiritual, depois da morte do corpo físico. E mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Sim, porque a vida corporal, a existência que nós temos cá na Terra, isso é muito pequeno em relação à imortalidade da alma, ao tempo no plano espiritual. A missão do espírito protetor é uma missão obrigatória, desde que ele tenha aceitado esse encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher os seres que lhe sejam simpáticos. Então não é uma escolha feita por terceiros, é ele que escolhe. Eu vou ser o espírito protetor de fulano, de Beltrano. Agora há uma característica importante também nessa escolha por parte do espírito, que a criatura escolhida por ele lhe seja simpático ou simpática. Para alguns espíritos protetores é um prazer, para outros é uma missão, um dever a cumprir. Eu particularmente creio que a maioria dos espíritos protetores estão em missão, estão cumprindo um dever em nos auxiliar. Como eu disse, há um artigo publicado na Revista Espírita, de janeiro de 1861, em que o espírito Schenning, através da senhora Rouet, traz uma importante mensagem, uma belíssima contribuição mediúnica, lá na Sociedade Espírita de Paris. Diz o espírito Schenning: todos os homens são médiuns. Todos têm um espírito que os dirige para o bem, quando sabe escutá-lo. Olha aí que coisa importante, hein? Os espíritos, o objetivo é levar o homem pelo caminho do bem, desde que o homem os escute. Então, a condição sine qua non para trafegar nessa estrada do bem é escutar o nosso espírito protetor. Mas o Schenning diz ainda: pouco importa que alguns se comuniquem diretamente com ele por uma mediunidade particular e que outros não o ouçam senão pela voz do coração e da inteligência. Nem por isso deixará de ser o seu espírito familiar que os aconselha,
Chamai o espírito, razão, inteligência. É sempre uma voz que responde à vossa alma e vos dita boas palavras. Só que nem sempre as compreendeis. Olha que interessante. Esse espírito protetor, ele pode, a depender da mediunidade de cada criatura, ele pode falar diretamente com o seu protegido, como pode intuí-lo pelo coração e pela inteligência a receber os seus aconselhamentos, a sua orientação. É sempre, como diz o Schelling, uma voz que responde à nossa alma e que nos dita boas palavras, ou seja, nos oferece um caminho seguro para que nós possamos praticar o bem, transitar na estrada do bem. Mas o espírito Schelling prossegue dizendo: nem todos sabem agir segundo os conselhos dessa razão. Ou seja, nem todas as criaturas, nós nem sempre conseguimos agir segundo os aconselhamentos do protetor. Não da razão que se arrasta, em vez de marchar, dessa razão que se perde em meio aos interesses materiais e grosseiros, mas da razão que eleva o homem acima de si mesmo, que o transporta para regiões desconhecidas. Olha que interessante. Não aquelas razões rasteiras, plenamente materiais, mas algo que está mais elevadamente em cada um de nós. Chama sagrada que inspira o artista e poeta. Pensamento divino que eleva o filósofo. Impulso que arrasta os indivíduos e os povos. Razão que o vulgo não pode compreender, mas que aproxima o homem da divindade mais que qualquer criatura. Entendimento que sabe conduzi-lo do conhecido ao desconhecido, fazendo com que execute os atos mais sublimes. Ouvi, pois, essa voz interior, esse bom gênio que vos fala sem cessar, e chegareis progressivamente a ouvir o vosso anjo da guarda que do alto do céu vos estende as mãos. Então, esse contato com o espírito protetor é algo que precisa ser desenvolvido. Todos nós temos um guia espiritual, um espírito protetor. Agora, nós precisamos desenvolver habilidades para esse contato permanente. Muitos dizem, eu gostaria de saber quem é. Acho que antes de saber quem é ter certeza de que tem o espírito lhe protegendo. Porque saber quem é vai depender muito de como está a evolução de cada um de nós. De quanto nós estamos atendendo às recomendações, às orientações desse espírito protetor. Ou ele fala diretamente através de uma mediunidade, nós teremos a mediunidade de audiência e vamos escutá-lo, ou ele fala ao sentimento, ao coração, ao pensamento, intui-nos através do coração, através do pensamento. O que nós não podemos é perder a oportunidade deste contato. Antes do repouso noturno, de dormir todas as noites, nós devemos conversar, bater um papo com ele, falar do nosso dia, das nossas alegrias, das nossas tristezas, das nossas vitórias, das nossas derrotas. Pedir aconselhamentos, dizer, olha, como é que você acha que eu devo fazer isso? Qual é o melhor caminho para resolver essa ou aquela situação? E seguramente eles vão nos atender. Quando a gente pensa na ação dos mensageiros divinos, como é que ela ocorre? Para entender isso, eu recomendo a leitura do capítulo 35 da obra Religião dos Espíritos. Essa é uma das obras que nós citamos anteriormente.
E o título do capítulo é Mensageiros Divinos. Como é que se dá a ação deles? A autoria da obra é do Espírito Emmanuel com o médium Chico Xavier. Diz o Emmanuel: a simplicidade quando diz, ainda mesmo que tragam consigo o fulgor solar da vida celeste, sabem acomodar-se ao nosso singelo degrau nas lides da evolução, ensinando-nos o caminho da esfera superior. Então, a primeira característica do protetor espiritual é a simplicidade. Ele atua sempre de forma ética, de forma amorosa, de forma simples, em que pese ele estar no estado de evolução espiritual superior ao da criatura, ele, de uma forma muito delicada, muito sutil, muito amorosa, com muita bondade, ele vai se ajustando ao grau de evolução do seu protegido para ministrar os ensinamentos que hão de fazê-lo progredir no caminho da esfera superior. Segunda característica, cuidado em não nos machucar. Porque, diz o Emmanuel, sem ferir-nos de leve, fazem luz em nossas almas, a fim de que vejamos as chagas de nossas deficiências, de modo a que venhamos saná-las na luta do esforço próprio. Olha que interessante. De novo, a questão da preocupação em não nos machucar, em não nos ferir, fazendo a coisa com muita sensibilidade, com muito carinho, com muita ética. Outra coisa que nós percebemos na ação dos mensageiros divinos e que o Emmanuel traz para a gente é que eles agem exclusivamente por bondade. Não tem nenhum outro mote que possa qualificar a ação deles. É bondade. E a esse respeito, o Emmanuel diz assim: nunca se prevalecem da verdade para esmagar-nos em nossa condição de espíritos devedores, usando-a simplesmente como remédio dosado para os enfermos, para que nos ergamos ao nível da redenção. E nem se valem da virtude que adquiriram para condenar as nossas fraquezas. Então aí já tem duas coisas que eles fazem nessa ação, empregando-a tão somente na paciência incomensurável em nosso favor, de modo a que a tolerância não nos desampare à frente daqueles que sofrem dificuldade de entendimento maiores que as nossas. Olha que interessante. Tudo que eles fazem na medida certa, na dose certa. Sempre preservando o aspecto ético da ação. Eles não querem colocar a gente em nenhuma situação de desvantagem, de constrangimento, de humilhação, muito pelo contrário. Agora, o grande objetivo deles é o nosso progresso espiritual. E para isso, diga-se de passagem, eles têm uma paciência extraordinária. Como diz o Emmanuel, incomensurável. Ele nos orienta, inclusive, quanto ao nosso comportamento diante daqueles que têm dificuldades maiores que as nossas. Outra característica da ação desses mensageiros divinos são os desejos de paz. Isso é algo que está muito forte neles e que o Emmanuel descreve, dizendo: se nos encontram batidos e lacerados, jamais nos aconselha qualquer esforço ou lamentação. E sim, ajudam-nos a esquecer a crueldade e a violência, com força bastante para não cairmos na posição de quem nos insulta ou injuria. Essa é a primeira parte.
nós estamos ofendidos, magoados, como ele diz, batidos e lacerados, alguém nos fez um mal muito grande, ele não recomenda a vingança, a desforra. Não, nem tampouco a lamentação. Eles estimulam o nosso esquecimento do fato gerador dessa dor, dessa tristeza, dessa mágoa, para que a gente não se nivele àquele que nos ofendeu, que nos magoou. Mas ele diz: e se nos surpreendem caluniados ou perseguidos, não nos inclinam à revolta ou ao desânimo, mas recompõem as nossas energias desconjuntadas, sustentando-nos na humildade e no serviço, com que possamos reajustar o pensamento de quem nos apedreja ou difama. Olha aí, a sugestão para que nós hajamos com prudência e sabedoria, com bondade, com amor, com respeito, com ética, com tolerância, para inclusive ensinar quem nos ofende. Como ele diz, que nos apedreja ou difama. E a última característica das ações dos espíritos protetores é o fortalecimento na caminhada. Eles estão sempre nos fortalecendo na trajetória terrena, na existência terrena. E o Emmanuel, a esse respeito, diz assim: diante de toda ofensa, levantam-nos a fronte para o justo dos justos, para Jesus, que expirou no madeiro por resistir ao mal em suprema renúncia, entre a glória do amor e a bênção do perdão. Olha que interessante. Sempre eles nos relembram. Olha, pensa em Jesus, que ele chama o justo dos justos. Não fez mal a ninguém, ajudou um monte de pessoas, curou doentes, esclareceu, protegeu, acalentou e foi barbaramente crucificado. Mas, ainda assim, nesta hora trágica, ele resistiu a tudo que uma criatura na condição sofrida que ele estava poderia ter, entre a glória do amor e a bênção do perdão. Tanto que a última frase de Jesus, ou a penúltima, é: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Porque a história da última frase a gente conta depois. Bom, se nós vemos como é que se dá a ação dos protetores ou guias espirituais, vamos ver agora a tarefa dos guias espirituais. Vamos lá na obra intitulada Emmanuel, o Próprio. E a gente vai conseguir identificar os principais grupos de tarefas dos guias espirituais. Mas atenção, a primeira coisa que Emmanuel chama a nossa atenção é que os guias invisíveis do homem não poderão de forma alguma afastar as dificuldades materiais dos seus caminhos evolutivos sobre a face da Terra. Guia espiritual não é organizações tabajaras. Seus problemas acabaram. Não. Os problemas vão continuar existindo, as dificuldades vão se apresentar. Eles apenas estarão ao nosso lado, nos fortalecendo para o enfrentamento. Agora, esperar que eles evitem as dificuldades, que são todas provacionais e todas têm o objetivo de nos fazer crescer e evoluir, isso eles não vão fazer. Mas vamos ver então essas tarefas que o Emmanuel apresenta. Primeira, trazer-nos conhecimentos acerca dos códigos de justiça e de amor que vigem no universo. Bom, basta que nós pensemos nas mais de 500 obras só do Chico Xavier, sem contar de muitos outros escritores espíritas, por exemplo, Divaldo Franco, que estão aí à disposição de nós, de todos nós. Notícias do mundo espiritual
que falam dos códigos de justiça e de amor. Segunda, reiterar que a morte do corpo físico não é o fim de tudo, mas a porta de regresso à verdadeira morada. Isso é algo que já está consolidado. Já existem, inclusive, estudos científicos sobre isso. O professor Alexandre Moreira acaba de lançar um livro, fruto de uma pesquisa, na universidade onde ele é professor titular, lá em Minas Gerais. A vida além da morte. Terceira tarefa, estimular o homem no ideal sublime da fraternidade e da redenção espiritual. Muitas vezes nós aqui na Terra nos preocupamos muito com a redenção material. Queremos ficar bem de vida, da vida material, e nos esquecemos da vida espiritual, que aliás é a única que vai continuar existindo depois que nós encerrarmos a existência material ou corporal. Interessante é que ele chama a fraternidade de ideal sublime. Fraternidade, frater, irmãos. Fraternidade é ação entre irmãos. Quarta tarefa, assinalar que a destinação da Terra deve ser a de tornar-se um mundo feliz. Olha que interessante. Nosso guia faz isso. E para tanto, eles, os espíritos protetores, nos ensinam que os códigos aplicados em outras esferas mais adiantadas, ou seja, em mundos superiores, baseados na solidariedade universal, ou seja, no universo tudo está interligado, é uma grande rede de influências recíprocas entre os mundos, deverão, por sua vez, merecer aí a atenção e os estudos precisos. Olha que interessante. E a quinta é alertar-nos para o que o Emmanuel chama de os desvios e os excessos dos homens, que fizeram do nosso planeta a mansão triste das sombras e dos contrastes. Por que é que nós ainda estamos nessa fase de planeta de provas e expiações? Exatamente porque nós transformamos a Terra nessa mansão triste da sombra e dos contrastes. Contraste de todas as naturezas, principalmente de natureza econômica, social. Ainda muito preocupados com a materialidade da existência, com o consumo, com a acumulação, cuidando exclusivamente da minha, da nossa, da sua vida, cada um por si. E dizemos no ditado popular, Deus por todos. Cada um por si e pelo outro. Sim, porque nós temos compromissos perante Deus para com o nosso próximo. Inclusive os próximos mais próximos, que são os nossos familiares. Conclusivamente, meu amigo, depois de ler essas obras e refletir sobre o tema, assistir vídeos sobre este assunto, podemos dizer que o guia é, em todos os casos, uma bênção, uma dádiva, uma prova de amor do Criador para com a sua criatura, que nunca está abandonada, não deve se sentir abandonado. Nunca deixe que esse pensamento lhe visite a mente. Eu estou abandonado, Deus se esqueceu de mim. Não. Nem Deus, nem o seu guia espiritual, não, nem os bons espíritos, nem os seus espíritos familiares não esqueceram de você. E ainda que a gente não consiga enxergar esse auxiliar, que está sempre pronto a nos amparar, a nos proteger. Agora, existe uma condição fundamental para que isso aconteça, que nós procuremos ouvir os conselhos
e as intuições que eles nos oferecem. Esse é o grande segredo. Estar atento. Você pode dizer, Nelson, mas eu não ouço ainda. Mas dia haverá em que você ouvirá, você terá a mediunidade audiente. Quem sabe até a da clarividência. E você vai vê-lo. Tudo é uma questão de tempo, mas é fundamentalmente uma questão de estudo, de evolução e de progresso espiritual. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.